Então, estamos gravados. Deixa eu só fazer um feedback rápido aqui, só para a gente manter a lógica da aula aqui. Então, estamos gravando a aula aqui. Está aqui, isso aí. E aí vamos falar sobre... Não, para não estar... Aqui não está saindo, não. Aqui. Chegou mais alguém? Quem chegou aqui? Rodrigo. Chegou o comando aí, ó. O homem do comando militar campista, o nosso coronel de área. Fala, Rodrigo. Então, tá aí. Então, fazendo a gravação, nós estamos falando sobre a característica do título de crédito, as características e princípios. A característica. O título de crédito é um documento de natureza comercial. Eu estou voltando rápido para a gente só deixar gravado. Tanto pela sua origem como pela sua utilização nos dias atuais. É um título de circulação, como nós já conversamos. Em virtude dos requisitos que foram analisados anteriormente, os títulos representam documentos formais. É considerado um bem móvel, é título de apresentação e de resgate. Características e princípios continuando. Observação: pode ter a natureza pró-solvendo e pró-soluto. Via de regra, o título de crédito é pró-solvendo. O que é pró-solvendo? Bem, a omissão do título de crédito e a omissão, olha só que loucura, estou enxergando mal. A emissão do título de crédito e a sua entrega ao credor tem, em regra, natureza pró-solvendo, sem caráter extintivo. Isto é, a relação jurídica que originou o título não irá se confundir com a relação cambiária representada pelo título emitido. De forma mais clara, é pró-solvendo o título quando não significa a efetivação do pagamento com a simples entrega. A simples entrega, reiterando, do título de crédito não significa o pagamento. Ele tem que estar quitado. São os casos das notas promissórias. Eu só vou quitá-la depois que houver o pagamento. Não adianta eu entregar a nota promissória ao credor, que nada vai adiantar sem o efetivo pagamento. Então, o exemplo que nós demos, se nós paramos aí, para deixar a lei adentrar a sala de aula, e o nosso amigo Manel, então, diz o seguinte: o exemplo é a nota promissória, esse documento, que eu diria aos senhores, é um animal em extinção, praticamente, como cheque, porque hoje já fala em criptomoedas, estão falando em Bitcoin, economia digital, mas, como nós falamos, essa matéria é matéria de concurso. Então, vamos falar sobre o título de crédito, a nota promissória, que é um título de característica pró-solvendo. Assim, por exemplo, se alguém emite uma nota promissória para pagamento da compra de um determinado bem, sua obrigação de pagar somente se extinguirá quando for o quê? Efetivamente pago o valor prometido na nota. Não adianta a gente entregar o título e achar que vai estar quitado, uma tradição, uma entrega do título, que não é. Então, é pró-solvendo por isso. Então, está aqui. E o que é pró-soluto? O pró-soluto, o título pró-soluto com caráter extintivo, por sua vez, acarreta o quê? A extinção da obrigação com a sua transferência ao credor. Então, o título pró-soluto, a entrega, a tradição, ele já é considerado a quitação, pois corresponde o quê? Ao pagamento. Então, o título pró-soluto, o fato de ocorrer a tradição, a entrega já é considerado o pagamento dele. Para que haja esse efeito, é preciso de cláusula explícita, o que raramente acontece, dado que a regra geral é que o título tem o quê? Natureza
pró-solvendo. Então, pessoal, para que a simples entrega, a tradição do título signifique o pagamento ao credor, para que ele tenha uma característica pró-soluto, precisa estar exarado no título de crédito que a tradição, a entrega dele ao devedor, estará quitada a dívida. Então, via de regra, anote aí, via de regra, o título de crédito ele tem a natureza pró-solvendo. Ele só será quitado depois que você efetivamente pagá-lo. Isso é importante porque cai nessas provas da OAB como um todo. Então, eu gostaria que vocês fizessem esse favor de fazer essa observação. O título pró-soluto, cuja extinção do pagamento ocorre com a entrega com a tradição, deve estar o quê? Deve ter uma observação no corpo do título para que ocorra esse expediente. Mas aí é uma coisa, vamos dizer assim, difícil de acontecer. Então, vamos considerar, a doutrina considera que o título de crédito é sempre pró-solvendo. Anote aí, gente aí. Então, o exemplo de pró-solvendo, título. Aí nós temos um exemplo do mundo fenomênico, do mundo material, do dia a dia, do cotidiano. Temos aí, pró-solvendo. É um título causal, não abstrato, pois emitido de modo que vinculado a um contrato bilateral. Exemplo que nós estamos aí, um contrato de compra e venda de um imóvel que gerou uma nota promissória. Muito bem? Então, nós temos um contrato bilateral, o título de crédito, ele está vinculado o quê? Ele está vinculado a esse contrato de aquisição do imóvel, do apartamento. Então, não há abstração, ele não descola do negócio jurídico, ele se vincula, ele está vinculado. É isso que está dizendo aí. O exemplo embaixo seria compra e venda com entrega futura. Compra e venda com entrega futura e pagamento em parcelas, representada por notas promissórias. Foi o que nós falamos e já estamos falando já há algum tempo sobre essa questão. Muito bem? Então, está aí. Vamos lá. E a natureza pró-soluto, que, via de regra, é pró-soluto porque o fato da tradição, o fato de ocorrer a tradição, a entrega do título ao credor, ao devedor, aliás, do devedor ao credor, considera-se a sua quitação. Mas seria o que, no caso de um contrato pró-soluto, onde o título é abstrato. É abstrato porque ele se descola do negócio jurídico, ou seja, desvinculado do negócio jurídico que lhe deu causa. Então, seria o quê? Um contrato de mútuo em que a quantia emprestada acrescida dos juros convencionados é prometida ser pago o quê? Na data do vencimento da nota promissória. Então, está aí a relação pró-soluto, aí um exemplo de são os contratos de empréstimos que a gente faz na rede bancária, no mercado financeiro. No mercado financeiro. Está aí. Ok? Muito bem. Aí nós temos o professor Orlando Gomes, que fala sobre... Ele dá uma pincelada aí
faz uma abordagem fundamentando de forma teórica, ilustrando essa relação de pró-solvendo e pró-soluto dos títulos de crédito. Então, diz ele, só para a gente reforçar os nossos conhecimentos, as notas promissórias podem ser emitidas pró-solvendo ou pró-soluto. No primeiro caso, no caso do pró-solvendo, o preço somente se considera pago o quê? Depois de saldado o último dos títulos. Ok? Então, foi o que nós vimos relativamente ao contrato de compra e venda do imóvel, onde o contrato gerou 60 promissórias que eu assinei. Então, a relação só será quitada depois da última nota promissória ser eliminada, ser paga. É o que diz o professor Orlando Gomes. O preço somente se considera pago o quê? Depois de saldado o último dos títulos. Nessa hipótese, as promissórias, como ressaltou em voto o ministro Nelson Hungria, constitui simples o quê? Simples tentativa de pagamento. Ok? Então, está aí, nessa hipótese, no caso da nota promissória, sem ela estar quitada, é uma promessa, é uma tentativa. Então, no segundo caso, o pró-soluto são pagamentos consumados. Saber se as notas promissórias vinculadas a um determinado contrato foram emitidas pró-solvendo ou pró-soluto depende, portanto, de quê? De interpretação da vontade das partes do negócio causal do qual se haja originado a dívida. Então, ele fala aí o seguinte, que é uma questão de interpretação a gente classificar o título de crédito na esfera pró-solvendo e na esfera pró-soluto. Então, através desses exemplos aí, a gente faz esse exame, faz essa interpretação para qualificá-lo como pró-solvendo e pró-soluto. Aí. Bem, agora nós vamos falar sobre os princípios que regem o direito cambiário ou título de crédito, o direito relativo aos títulos de crédito. Bem, são três os princípios do título de crédito ou do direito cambiário. É matéria de prova, anote aí, porque cai sempre em questões de marcar essa parte aí. Nós temos a cartularidade, o princípio da cartularidade, nós temos o princípio da literalidade e da autonomia. Bem, o que é o princípio da cártula? O que é uma carta? A cártula é um papel. Ela vem da expressão, em latim, chartula, pedaço de papel escrito de pouca extensão, que remonta o quê? A ideia de papel, no sentido de que a apresentação do documento será essencial para o exercício do direito. Vocês querem ver como vocês vão guardar rapidamente esse princípio? Vocês se lembram da cartolina? Pois é, a cartolina é uma folha de papel. A cártula, ele está dizendo o seguinte, que o título de crédito ele tem que estar representado numa folha de papel, no qual ele chama de cártula, para ficar mais bonito. Ou seja, o princípio da cartularidade. Vem de cartolina, vem de papel, do latim quer dizer chartula. Muito bem? Então, é o que diz aqui, remonta à ideia de papel. Importante isso, o título de crédito tem que estar sempre
representado numa folha, numa cártula. Está aí. Bem, o princípio da cartularidade contempla principalmente as seguintes ideias. A. O crédito deve estar o quê? Materializado em um documento, em um título. Foi o que nós falamos. Ele tem que estar numa folha de papel, tem que estar numa carta. Para o quê? Para a transferência do crédito, é necessário o quê? A transferência do título. Eu tenho que fazer a tradição. Eu, para fazer a transferência daquela representação pecuniária ali, eu tenho que entregar o título ao credor, certo? O devedor, o credor, tudo bem? Não há que se falar em exigibilidade do crédito sem o quê? Sem a apresentação do documento. Foi o que nós falamos lá. Eu dou um cheque meu para o Guilherme. Guilherme, olha, eu vou te dar um cheque, uma dívida que nós temos aí, eu vou te dar um cheque para o final do mês. Ok? Aí, Guilherme, o Furriel, no final do mês, vem receber o cheque meu. Olha, professor Zé Alves, eu vim receber o cheque com você, aquele cheque daquela dívida nossa, tal, que vence agora no final do mês. Mas eu deixei o cheque na minha casa. Eu falei, Guilherme, eu sinto muito, mas eu não vou pagar o cheque a você. Eu só posso pagar o cheque a você, Guilherme, a partir do momento em que você me apresentar o documento. Muito bem, Guilherme? Porque senão não vai adiantar nada. Se eu te pagar o valor do cheque e você ficar com o cheque, né? Eu vou ficar sem respaldo legal para reclamar alguma coisa contra você futuramente. Você pode dizer que eu não te paguei, e aí? Então, é importante sempre que, quando se vai quitar o título de crédito, o credor apresente ao devedor a cártula. O credor apresente ao devedor o documento, para que o devedor fique com ele e ele pague ao credor. Muito bem? É o que está dizendo aí. Então, este é o princípio da cartularidade que nós falamos, que vem de cartolina, uma folha de papel onde está lá registrado o valor. Então, não há que se falar, reiterando, não há que se falar em exigibilidade do crédito sem o quê? Sem a apresentação do documento. Então, Guilherme vai querer falar em exigibilidade do crédito sem apresentar o documento, ele vai ficar falando sozinho, porque eu não vou resgatar dívida nenhuma minha com o Guilherme. Ok, Guilherme? Ok. Tá aí. Importante. Muito importante. O direito de crédito mencionado na cártula, no documento, na folha de papel, não existe sem ela. Olha o exemplo que nós temos aqui na minha relação comercial com o Guilherme Furriel. Não pode ser transmitido sem a sua tradição e não pode ser exigida sem a sua apresentação. A tradição, vocês sabem muito bem, é a entrega do bem, é a entrega do título. Nós vimos lá no começo dessa aula que o título é um bem móvel, um bem que ele circula. Então, eu tenho que entregar ao devedor, eu tenho que entregar o devedor, o documento, a carta, está aí. E a tradição, em termos jurídicos, né, é a entrega do bem móvel. Está aí. Isso aí vocês sabem de cor e salteado. Está aqui. Bem, segundo Fábio Ulloa, lá naquele livro
que nós demos para vocês lá está na nossa bibliografia, na página 237. 237. Está lá, depois dá uma olhadinha. Eu transcrevi para cá. Em virtude desse princípio, o princípio da carpularidade, eu estou falando, não é possível promover execução judicial do crédito representado, instruindo-se a petição inicial com a cópia xerográfica do título de crédito. Então, pessoal, se você for fazer uma execução judicial e colocar na inicial a xerox do título de crédito, não vai ser, não é aceitável, não é admitido. Ok? Então, é o que está dizendo aí o professor Ulloa. A execução, assim também, o pedido de falência baseado na impontualidade do devedor, somente poderá ser ajuizada acompanhada do original do título de crédito, da própria cártula, como garantia de que o exequente é o credor, de que ele não negociou o seu crédito. Este é o princípio da cartularidade. Guarda isso aí, pessoal. Então, nós temos a formalidade, a lei, para que se reconheça efetivamente, para que se conheça efetivamente o credor, para que se tenha certeza de que ele não negociou o crédito, é importante no momento em que você for fazer uma execução judicial, que você apresente o título original. A xerox vai dar problema para você, ok? Porque é uma exigência do princípio da cartularidade. Importante princípio que o documento tem que estar materializado numa carta, numa folha de papel. Aí. Lá no 237, depois vocês dão uma olhadinha lá. Exceção. Aí nós temos uma exceção ao princípio da cartularidade. Ultimamente, o direito tem criado algumas exceções ao princípio da cartularidade. O Ulloa também, em vista da informalidade que caracteriza os negócios jurídicos. Assim, a lei das duplicatas admite a execução judicial de crédito representado por este título sem a sua apresentação pelo credor. Lei das duplicatas, artigo 15, parágrafo 2º. Então, o único título que foge à regra geral de apresentação do documento no momento da execução do título são as duplicatas, pela questão dos negócios comerciais, para a questão de você dinamizar, agilizar os negócios comerciais, os negócios jurídicos. Outro importante fato que tem interferido com a atualidade desses princípios é o desenvolvimento da informática no campo da documentação de obrigações comerciais, com a criação de títulos de crédito eletrônicos, que não são cartulares. Então, com o desenvolvimento da tecnologia, as inovações, os títulos de crédito hoje, pessoal, eles estão no mundo digital. É o que está dizendo aí Fábio Ulloa na página 237. Com a evolução da informática, dessa economia digital, você faz aí, você compra um curso, você compra um curso pela internet, um serviço,
Você paga um boleto, você paga no cartão de crédito, e você tem algumas situações que você tem, né, que a loja emite uma duplicata para que você... Mas de forma eletrônica. Hoje, nesse mundo digital, o papel, ele vai ficando cada dia mais sem o protagonismo. O protagonismo hoje é da informática, é do título eletrônico. Por isso que nós colocamos que dificilmente a gente vai ver uma letra de câmbio, o cheque já está saindo de cena, a nota promissória, porque tudo hoje é envolvido com a informática. Inclusive, a nossa aula aqui, remotamente, está aí. Um instrumento, aí, uma ferramenta importante, a internet, o computador, o smartphone, permite a gente assistir aula numa moto, num carro. Então, são os tempos novos e tudo muda, tudo muda. Então, o princípio da cartularidade, onde o título tem que estar ali documentado, materializado, o tempo vai se incumbindo de eliminá-lo, né? E vida que segue. Ok? Mas é importante esse princípio da cartularidade, porque ele cai nas provas de concurso como um todo e também é uma forma de aguçar o raciocínio jurídico de vocês. Tá aí. Outra reflexão do Fábio Ulloa. Tá aí. O Fábio Ulloa Coelho, ele define o princípio da cartularidade como sendo o quê? Pelo princípio da cartularidade, o credor do título de crédito deve provar que se encontra na posse do documento para quê? Para exercer o direito nele mencionado. É o que nós falamos anteriormente. Se eu dou um cheque a Guilherme por uma dívida minha, eu só vou efetuar o pagamento se ele me apresentar a cártula, se ele me apresentar o cheque, o documento. Caso contrário, nós não podemos efetuar o pagamento. Então, aí, sendo fiel, sendo vinculado aí ao princípio da cartularidade. Importante também aí, a cartularidade em si vem sofrendo o quê? Mitigação, como nós falamos anteriormente. Não se trata de princípio absoluto. Há títulos de créditos eletrônicos, como aí nós temos no artigo 889, parágrafo 3º do Código Civil, que já fala, que já versa sobre esta possibilidade, ou seja, o direito em consonância com o tempo, o direito se modernizando, porque senão fica ultrapassado e a gente entra naquela questão, a lei que pega e a lei que não pega. Então, o direito ele tem que estar sempre se modernizando, sempre se atualizando, em consonância com a evolução dos fatos sociais, econômicos e etc. A doutrina tem se referido a esse processo como que a desmaterialização do título de crédito. Então, essa questão sobre o título de crédito eletrônico é aquela questão da desmaterialização. Ou seja, nós falamos que a cártula ela significa a materialização do título de crédito numa folha de papel, num documento. Com o advento da informática, das inovações, esse princípio ele vai perdendo a sua força, então vai surgindo o quê? Uma desmaterialização dos títulos de crédito.
é o que fala aí, onde nós vamos discutir mais adiante sobre essa desmaterialização. Aí. O artigo 889 do Código Civil, eu coloquei para vocês não terem o trabalho de recorrer, de se reportar ele, está aí. Gente. O 889. Deve o título de crédito conter o quê? A data da emissão, a indicação precisa dos direitos que confere e a assinatura do emitente. Está aí. É importante a gente ter isso aí em mente. Aí. Em mente. Está aí. Título de crédito está aí. Então, o parágrafo 3º do 889, o título poderá ser emitido a partir dos caracteres criados em computador, o meio técnico equivalente e que constem da escrituração do emitente, observado os requisitos mínimos previstos nesse artigo. Então, depois vocês olham com carinho esse artigo 889 para que vocês possam ter aí, para vocês darem uma assimilada boa nesse artigo, que é importante dentro dessa conjuntura de evolução tecnológica, da informática, da economia digital, onde o papel vai ficando cada vez mais sem o seu protagonismo. Está aqui. Então, fechamos aqui o princípio da cartularidade. Está aí. Da cartularidade. Ok? Eu vou pedir a vocês, já que falta meia hora apenas, eu vou botar aqui no nosso computador os exercícios que eu passei para vocês hoje. E na semana que vem, daqui a 2 semanas, a aula é presencial, a gente vai fazer isso olho no olho dentro da sala, se Deus quiser, ok? Então, eu vou encerrar aqui a gravação para nós fazermos aí um importante exercício para fixarmos o conteúdo. Está aqui, para fixarmos o conteúdo, está aqui. Alguém fez aí? Alguém conseguiu fazer? Sim. Então, vou dar um tempinho para o pessoal que não conseguiu fazer. Eu vou colocar aqui